Que semana, hein, pessoal? Tivemos a Cátia Abreu jantando o Ernesto Araújo na CPI da Covid, o Pazuello mentindo horrores para proteger o presidente Bolsonaro, e ontem teve essa operação da Polícia Federal que atingiu diretamente o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Vamos tentar entender tudo o que aconteceu? Então, antes de mais nada, já curte esse vídeo aqui e vê se você está inscrito. Se você não tiver, se inscreve agora, que é muito importante, ajuda bastante a gente na divulgação. Eu já agradeço também todos os recados que eu recebi com a volta do canal. Obrigado pelo apoio que vocês estão dando, ajuda muito pra gente ter motivação de continuar com esse trabalho, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou jornalista, estudante de psicologia, e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo sobre diversas temáticas, né? Da política, a ciência, cultura, comportamento, enfim. Estamos de volta agora para essa temporada 2021 e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa operação da Polícia Federal que atingiu em cheio o Ministério do Meio Ambiente. Vamos tentar entender? Nessa quarta-feira, ontem, no dia 19 de maio, a Polícia Federal deflagrou a Operação Aquanduba. O ponto alto dessa operação foi a busca e apreensão em endereços ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também a quebra dos sigilos fiscal e bancário dele. O presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, ele foi afastado do cargo e também mais 9 servidores da autarquia. E as suspeitas dos crimes são diversas, né? Vou até ler aqui para vocês. O crime de corrupção, o crime de advocacia administrativa, e para quem não sabe, vou fazer um parênteses aqui, a advocacia administrativa, ela está prevista no artigo 321 do Código Penal, que diz: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa, e se o interesse é ilegítimo, né, parágrafo único, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Além dessas suspeitas, tem também prevaricação, e aqui eu abro outro parênteses também, o artigo 319 do Código Penal, que diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E também a facilitação de contrabando para agentes públicos, para empresas ligadas ao setor madeireiro. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou essa operação provocada, pedida pela Polícia Federal, você pode ler na íntegra, tá aqui na descrição do vídeo, e ele cita aquela reunião do dia 22 de abril do ano passado. Lembra que a gente já chegou até a fazer um vídeo aqui no canal? Se você não viu ainda, pode ver depois, eu vou deixar aqui em algum lugar linkado para você. E nessa reunião, o ministro Ricardo Salles tinha dito que ele gostaria de aproveitar o período da pandemia, que a imprensa estava preocupada somente com a questão da Covid e das mortes, né? E passar toda a desregulamentação que ele gostaria de passar, que o governo gostaria de passar. Então ele até usou a expressão: vamos aproveitar para passar a boiada. Só que a questão é o seguinte, pessoal, parece que ele nessa reunião, ele sugeriu uma coisa que ele já estava fazendo. Ele já estava passando essa boiada mesmo antes da crise do coronavírus explodir no Brasil da maneira que ela explodiu, né? E eu vou contar um pouquinho dessa cronologia dessa história para vocês entenderem como que chegou ao ponto, né, de ontem ter acontecido essa operação super importante, dura, né, que foi promovida pela Polícia Federal. Foi no dia 25 de fevereiro de 2020, teve um despacho do IBAMA de número 70.36900/2020, e esse despacho, ele eliminou a exigência que existia antigamente
de ter uma autorização do IBAMA super especial, que precisaria de apresentar diversos documentos para poder exportar produtos florestais, né, como por exemplo a madeira da Amazônia. Então o presidente do IBAMA, que foi afastado ontem, ele emitiu esse despacho revogando essas exigências, desregulamentando, passando a boiar. Que eu gostaria de propor uma reflexão para você. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro por conta do discurso, principalmente do Paulo Guedes, de que ele gostaria de desburocratizar o país, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. De que no Brasil, para você abrir uma empresa é muito difícil, tem muitos impostos, você tem o Estado esmaga o empreendedor brasileiro, e eu posso até dizer que eu concordo com isso em certa parte. Realmente, existe uma burocracia excessiva, mas quando esses liberais ou políticos profissionais que usam a capa, né, de um liberal, conservador e etc., eles falam em desregulamentação, desburocratização, não é para você, não é para um cidadão de classe média que quer abrir uma lojinha, que quer abrir um food truck, não é para você. É para essas empresas gigantescas, multinacionais, entendeu? Para eles poderem fazer os negócios deles sem serem incomodados pelo Estado. Você imagina, o IBAMA fazer uma lei tirando o dever das empresas responderem ao próprio IBAMA. Mas é esse o nível da desburocratização que esses liberais pregam para vocês, tá? Não se iludam, por favor. Olha que interessante. Esse despacho que aconteceu em fevereiro de 2020, ele veio logo depois do dia 10 de janeiro de 2020, que quando as autoridades dos Estados Unidos haviam apreendido uma quantidade enorme de madeira que estava sem os documentos necessários, né, para comprovar a legalidade daquele produto. Então as autoridades americanas identificaram que lá nos Estados Unidos, já num porto nos Estados Unidos, identificaram essa madeira que era da empresa TradeLink Madeiras e notificou o governo brasileiro. O que o governo brasileiro fez? Primeiro tentou mediar a situação para dizer que a madeira era legal, que poderia vender da mesma forma, etc. E logo em seguida emitiu esse despacho desregulamentando a questão. Então, um dos motivos que levaram a Polícia Federal a fazer essa operação ontem, né, com a autorização do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, foi essa questão dessa coincidência, né, de logo após, poucos dias depois de uma quantidade monstruosa de madeira apreendida nos Estados Unidos sem a documentação exigida pelo IBAMA, e esse despacho do próprio IBAMA retirando a obrigatoriedade de ter essa documentação para poder exportar produtos da floresta para o exterior, né? Então, esse foi um dos motivos. E o outro motivo foi uma movimentação atípica nas contas de um escritório ligado ao ministro Ricardo Salles. Então, o que a PF argumenta é que houve 14,1 milhões em transações financeiras atípicas nessas contas do ministro. E o COAF, né, aquele órgão que foi até objeto de disputa no começo do governo Bolsonaro, ele também identificou essa movimentação suspeita. Então o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal do ministro e encaminhou também um ofício para o COAF para que ele preste todos os esclarecimentos e forneça todas as informações que eles têm sobre essa movimentação. E essa história tem ainda um ingrediente especial, né? Essa operação da PF acontece um mês depois que o ministro Ricardo Salles se envolveu numa polêmica com o então chefe da Polícia Federal no Amazonas, o senhor Alexandre Saraiva. O que acontece é que a Polícia Federal tinha feito uma super operação na Amazônia e havia apreendido uma quantidade grande de madeira ilegal.
E o ministro do meio ambiente, em vez de comemorar a ação, ou então procurar tá a par, tá junto, tentar entender o que aconteceu, ele prontamente saiu em defesa da empresa madeireira, contra a Polícia Federal, argumentando que a ação tinha sido descabida, que a madeira era legal, etc. Isso provocou uma indignação, né, no Alexandre Saraiva, e ele saiu na imprensa, falou contra o ministro, até representou, fez uma notícia-crime contra ele. Resultado, poucos dias depois, ele foi demitido do cargo. Mas, como no Brasil a vingança é um prato que se come no Twitter, o delegado Saraiva fez o seguinte tweet ontem quando saiu a notícia dessa ação da Polícia Federal. Salmo 96, 12. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, e postou a notícia com a foto que tem o Ricardo Salles. A história então foi essa, pessoal. Vamos acompanhar agora os desdobramentos desse caso. O ministro do Meio Ambiente nega que tenha havido qualquer irregularidade nos despachos do IBAMA, bem como nas suas movimentações financeiras. E agora vamos aguardar. O deputado do PSOL, Marcelo Freixo, já entrou com um pedido na Justiça Federal para que o ministro seja afastado do cargo, mas até agora não houve nada nesse sentido. A gente vai continuar acompanhando, assim como estamos acompanhando também as notícias desta CPI, que está uma loucura, e vai ter a parte 2 do último vídeo. Se você não viu ainda, assista o vídeo que a gente lançou na segunda-feira, falando das 2 primeiras semanas, né, de depoimento da CPI, e agora a gente está acompanhando essa semana, que eu acho que é a mais forte de todas, com o depoimento do Ernesto Araújo, do Pazuello, e parece que talvez ainda tenha a Capitã Cloroquina, né, aquela médica, e aí nós vamos acompanhar, e muito em breve a gente lança um vídeo com um resumão e com a nossa opinião também sobre tudo isso que está acontecendo, beleza? Então é isso, até mais, valeu!